Sejam bem-vindos, uma vez mais, à Fraternidade Espírita Cristã. Embora neste formato digital, à distância física, queremos, partindo aqui da nossa casa espiritual, queremos envolver-nos a todos nesse abraço espiritual que os bons espíritos, os nossos mentores e amigos nos trazem sempre. Mais uma vez vamos apresentar o nosso trabalho de estudo do Livro dos Médiuns. Hoje está sob a responsabilidade da Mira Benedito e que vai dar continuidade ao estudo que nos tem ocupado já há algumas semanas. É um estudo de tal modo importante, ele é do estudo da obsessão. Então vamos dar início, como habitualmente, à nossa reunião com a leitura que nos ajuda a ligar o pensamento aos bons espíritos para fazermos a prece. Amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede de perfeita compreensão dos seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam das suas virtudes morais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa a paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, a seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiam no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. A quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda a criança teme e exige muito. Amado Mestre, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome e sabemos que Tu estás presente através dos benfeitores espirituais de cada um de nós, dos benfeitores espirituais que desde a primeira hora amparam e envolvem e inspiram este lar e todos quantos aqui trabalham. Que esses benfeitores, que o Teu coração infinito de amor possa continuar envolvendo-nos e que durante todo este momento em que aqui estaremos estudando a doutrina dos Espíritos, possamos estar envolvidos por essa luz, por essa paz, e todas as lições de hoje sirvam para as nossas reflexões individuais, mas também para todos os nossos irmãos que na condição de espíritos sofredores possam ser envolvidos e possam ser esclarecidos pela palavra simples de cada um de nós, pelos pensamentos amorosos que todos nós temos e neste momento pela projeção espiritual
deste trabalho e deste lar. Envolve-nos, Senhor, na tua paz e que essa mesma paz permaneça nos nossos corações e permaneça neste lar. Naturalmente, temos de situar-nos no âmago do Espiritismo, no âmago desta doutrina que nos foi revelada por Kardec, juntamente num trabalho conjunto com o mundo espiritual, e do qual então resultou especificamente esta obra, o Livro dos Médiuns. Sabemos que, ao estudar a obsessão, é necessário que tenhamos em mente o estado evolutivo em que o planeta Terra se encontra. Somos um planeta ainda nos seus primeiros degraus de evolução e naturalmente sujeitos a uma série de vicissitudes, que são essas vicissitudes que nos vão levar, que nos vão conduzir à nossa evolução, à evolução planetária e, consequentemente, à evolução dos habitantes do planeta Terra, neste caso, cada um de nós. Ora, à partida, então, coloca-se a pergunta bastante direta. Quais são, então, as causas da obsessão? Diz-nos a doutrina espírita que as causas da obsessão se devem à imperfeição que ainda caracteriza o homem no estado evolutivo em que nos encontramos. O planeta Terra está, todo ele também, envolto por toda uma população espiritual que, tendo vivido na Terra, se identifica com o nível de evolução que o próprio planeta tem. Portanto, o facto de os espíritos deixarem de estar fisicamente visíveis e fisicamente no nosso convívio, não significa que essa passagem que é feita através da morte, através do desencarne, através do despojamento do nosso corpo físico, para passarmos a ser apenas espírito e perispírito, não significa isso que este momento de passagem seja um momento que vai, como que por magia, fazer com que percamos as nossas imperfeições e passamos então a ser espíritos perfeitos pelo simples facto de já não termos corpo, de sermos espíritos desencarnados. Esta é, de facto, a condição prévia para nós podermos identificar-nos, ou seja, criar uma espécie de bilhete de identidade pessoal, a saber qual é o endereço de nós mesmos, numa expressão utilizada por Divaldo Franco, qual é o nosso endereço. O nosso endereço é precisamente este: somos seres em evolução, portadores de más inclinações e cujo objetivo é fazer então a caminhada evolutiva, indo momento a momento, ganhando consciência dessas más inclinações que todos possuímos transversalmente e aos poucos então vamos eliminá-las, vamos aperfeiçoá-las. Há também um aspecto muito interessante que nos coloca também, que nos é ensinado pela doutrina espírita, no sentido em que ela permite este traço de união entre as duas populações, a população dos espíritos desencarnados e as relações que mantêm com os espíritos encarnados, neste caso connosco. É uma relação que é constante, é uma relação que se faz a qualquer momento. De tal forma também que nós somos, obviamente, inspirados pelos bons espíritos. E, aliás, todo o progresso que tem sido feito no planeta Terra, e neste momento vivemos um auge momento áureo desse progresso, ele também se deve ao facto de alguns dos cientistas, dos estudiosos do planeta Terra encarnados, conseguirem beneficiar ou criar as condições necessárias para que sejam inspirados pelo mundo espiritual e possam então trazer o progresso que temos vindo a experimentar, porque ele não passa de uma inspiração que nos é dada pelo mundo espiritual superior, pelos nossos benfeitores que nos acompanham em cada momento da nossa existência e que por isso nos levam então a ter as boas ideias que nos levam a progredir e a chegar ao momento em que nos encontramos. Isto para dizer que, no caso concreto deste estudo, do estudo da obsessão,
Os espíritos que têm editado as suas obras, que nos têm legado as suas obras, têm-se referido à obsessão sobre vários prismas. Começando pelo livro dos médiuns, que é o livro por excelência do estudo da doutrina espírita, que é onde Allan Kardec codificou, vamos dizer, organizou a questão da obsessão, entre outras, e a forma como nos comunicamos entre os dois mundos. Temos aqui um capítulo especialmente dedicado à obsessão, a compreender o que ela é, o que são as suas causas e de que forma é que podemos também ter um certo roteiro para ir combatendo, para ir conquistando essas nossas más inclinações. E, portanto, é uma espécie de roteiro bastante seguro, porque nos é dado pelos espíritos superiores que estudaram e que trabalharam em conjunto com Allan Kardec. Temos também, claro, a continuação deste estudo, porque não é um estudo que se centraliza à volta do livro dos médiuns, é um estudo que também se encontra feito em toda a obra subsidiária, em toda a obra de Kardec, que é, por exemplo, o livro dos médiuns, na Gênese, no Céu e Inferno, enfim. Todos estes livros que fazem a codificação abordam a questão da obsessão, sendo que mais especificamente encontramos-la no livro dos médiuns. E, portanto, André Luiz, concretamente, um espírito que tem vindo, que deixou imensas obras, que são obras que acabam por complementar, neste caso concreto, o estudo da obsessão, entre muitos outros temas. Neste livro em especial, que é Os Missionários da Luz, eu fui aqui buscar exemplos que me permitiram também estudar uma frase que é cunhada neste livro, que é a parasitose espiritual. Ou seja, André Luiz classifica esta doença, a obsessão, como uma doença, ou seja, como uma parasitose. Portanto, faz-nos logo aqui um paralelo com a medicina da Terra. Portanto, a medicina terá, os estudiosos da Terra, nessa inspiração, nessa ligação que fizeram com o mundo espiritual, de forma perfeitamente espontânea e natural, com certeza ganharam estes princípios que lhes permitiu também fazerem os estudos das doenças na Terra, das doenças físicas, de como elas se estabelecem e quais são as suas causas, e inclusivamente os meios que a medicina tem hoje, entre outras ciências, para combatê-los. Portanto, este é um livro de André Luiz, um dos livros de André Luiz que fala nesta casa, na questão da obsessão. Apenas o trago porque encontrei eu, nos meus estudos pela primeira vez, a expressão a parasitose espiritual para definir o que é a obsessão, ou seja, uma doença espiritual. A seguir temos também um outro autor espiritual, que é Manuel Filomeno de Miranda. E, concretamente, nesta obra, Nas Fronteiras da Loucura, encontramos aqui outro tipo de abordagem à obsessão, inclusivamente às causas e, sobretudo, também a sua apresentação como sendo uma doença que apresenta sintomas, apresenta sinais e há, portanto, toda uma forma de ser abordada. Logo a seguir, também com Manuel Filomeno de Miranda, encontramos nesta obra, nos bastidores da obsessão, estas duas obras, portanto, psicografadas por Divaldo Pereira de Franco, encontramos aqui também novas abordagens acerca deste mesmo tema e na sua perspectiva de doença mental, de que forma é que a obsessão está presente nos casos que na Terra, na medicina da Terra, são estudados pela psiquiatria, pela psicologia e por outras ciências. Trago também um outro livro que é da autoria de Sueli Caldas Schubert, que é uma estudiosa espírita que, como resultado dos seus estudos, neste caso concreto da obsessão, faz um apanhado de todos os ensinamentos que os espíritos nos legaram, através das várias obras espíritas, e, portanto, digamos que ela concentra neste livro o estudo da obsessão, da desobsessão, também, que seria um dos meios de combater a obsessão. E, portanto, tendo chegado a este ponto, eu gostaria também de referir um outro aspecto. Nos serões que agora
acabam por ser um aspecto mais comum nas nossas vidas, nesta época em que vivemos. Tenho também percorrido, portanto, as transmissões espíritas e deparei-me com uma apresentação feita pela professora Anete Guimarães de Andrade, que é uma palestrante espírita, mas que prefere assumir-se, para quem já ouviu e quem não ouviu terá a oportunidade certamente de fazê-lo, ela prefere assumir-se como professora. Porquê? Explica ela nas suas palestras acerca da obsessão que a razão pela qual ela prefere assumir-se como professora é porque ela gosta mais, digamos, ou prefere raciocinar com os seus alunos, com as suas plateias, induzindo o seu pensamento através do raciocínio lógico. Ora, afinal de contas, esta é a proposta de Kardec, que a doutrina espírita é, de facto, uma doutrina essencialmente racional. E, portanto, o Livro dos Espíritos, por exemplo, é uma súmula perfeita desse raciocínio lógico, indutivo, que Kardec aplicou para nos trazer a doutrina espírita. Então, dizia eu que a professora Anete Guimarães resolveu apresentar uma comparação entre a doença espiritual e a doença física. E então pegou na doença física e foi numa doença específica que assolava o Brasil durante vários anos e que foi uma doença que causou imensas vítimas. Estou a falar concretamente da amebíase e espero ser capaz de reproduzir o raciocínio da professora Anete Guimarães. Então, ela explica que a amebíase é uma doença muito comum nos países tropicais, mas concretamente no Brasil, que causou imensas mortes e então os cientistas debruçaram-se no estudo desta doença. Verificaram, em primeiro lugar, que para que possa haver uma doença, tem que haver, com certeza, um agente que transmite a doença. E este agente concreto, no caso da amebíase, é a ameba, ou seja, é um vírus, um parasita, que se chama ameba. Este vírus vive num meio, e esse meio são as águas contaminadas por fezes, concretamente, e, portanto, as pessoas, ao consumirem a água contaminada, acabam por contrair a doença. Agora, verificamos o seguinte: para que a ameba, este vírus, possa desenvolver-se naquele meio, é preciso que o meio das águas ofereça todo o material do que o vírus necessita para se reproduzir, para poder, portanto, viver naquelas águas e exercer a sua influência, ou seja, alimentando-se cada vez mais. Mas para isso também é necessário que se consuma essa água. É necessário que haja, portanto, a vontade de se dirigir àquele meio, aquele ambiente que está contaminado por este vírus, pela ameba. E então, há aqui uma primeira pergunta que se coloca: mas então será que todas as pessoas que consomem a água contaminada, que consomem a água naqueles meios, contraem a doença? É a primeira pergunta que ela nos coloca e que, aliás, nós também, espiritualmente, temos esse raciocínio, como já veremos mais tarde. E a resposta é definitivamente não. Nem todas as pessoas que entram em contacto com aquele ambiente contaminado vão contrair a doença. É preciso que essas pessoas tenham características especiais no seu organismo que sejam atrativas para que a ameba se possa desenvolver no seu organismo. E então, assim sendo, temos aqui, em primeiro lugar, um agente que transmite a doença. Temos, em segundo lugar, um hospedeiro, que neste caso será a pessoa que consome aquela água. E, portanto, dentro do hospedeiro, acaba por haver o desenvolvimento desta bactéria, ou seja, deste vírus. O vírus, ao alojar-se no organismo do hospedeiro, vai aos poucos exercendo a sua influência, vai se alimentando deste ou daquele
elemento que exista no nosso organismo, ao ponto, por exemplo, de instalar-se preferencialmente na zona intestinal, no fígado, e aos poucos vai, portanto, largando a sua ação nefasta e vai fazendo com que a pessoa adoeça. E ao adoecer, naturalmente, tendo contraído esta doença, a doença pode assumir vários estados, vários graus. Pode ser uma doença ligeira, pode ser uma doença moderada, pode ser uma doença grave. E, portanto, antes da doença se instalar, propriamente dita, antes dos efeitos do vírus, da ameba, passarem a ser sentidos pelo hospedeiro, ele dá sinais. E quando dá estes sinais, nós vemos, por exemplo, que há um ligeiro mal-estar, há uma ligeira indisposição, poderá haver uma ligeira dor de cabeça, enfim, há situações que no nosso organismo se vão alterando. E cada portador, cada hospedeiro, conhecendo-se, detecta perfeitamente que está perante uma situação em que o seu comportamento físico, o seu bem-estar físico começa a sentir-se depauperado. E então, nessa fase, ele pode agir. É uma primeira fase em que o hospedeiro, o doente ou o futuro doente, aquele que está no processo da contração da doença, pode então adquirir os meios de prevenir esta doença, ou prevenir que ela se instale. Não o fazendo, o que é que acontece? Não havendo recursos para que a pessoa possa fazer esta prevenção e possa ser orientada neste esforço de prevenção, a doença instala-se. E então aqui, tudo aquilo que eram os sintomas, as dores de cabeça, o mal-estar, agudizam-se. E, portanto, passa dos sinais que a doença deu, passamos a ter sintomas da própria doença, o que significa que nesta fase dos sintomas já a doença está instalada, já houve uma mudança de comportamento do doente. Portanto, e aqui contraiu-se a doença, ou seja, contraiu-se a amebíase, que depois será tratada, porque será tratada pela medicina terrestre, felizmente, porque já há agentes que vão combater este vírus que se instalou no organismo das populações. Ora, para que a ameba se instale e continue a progredir, que passe dos sinais aos sintomas, ela cria todo este ambiente, que é um ambiente no qual ela encontra todas as condições necessárias, todo o alimento, entre aspas, que vai alimentá-la, vai fortalecendo este vírus, até que ele possa, portanto, reinar, entre aspas, no organismo do seu hospedeiro. Portanto, temos aqui um meio ambiente, temos os sinais da amebíase e temos a seguir os sintomas, ou seja, a fase da instalação da doença. Então, eu trago-vos aqui um resumo, portanto, de tudo o que já falámos até aqui. Sabemos então que Kardec é realmente um marco na história da obsessão, no estudo da obsessão. Podemos dizer que temos a obsessão antes de Kardec, temos a obsessão depois de Kardec. E a seguir então entramos na questão da doença física. E na questão da doença física sabemos que temos o vírus, aqui a nossa ameba, temos o que é o agente transmissor, temos o hospedeiro, que é quem reúne as condições para que a ameba se instale. Porquê? Porque ao fazê-lo ele vai criar, portanto, um ambiente próprio, ou seja, vai buscar este vírus, entre aspas, neste ambiente que está contaminado. Temos aqui o contágio, que o contágio passa por várias fases, entre elas a questão dos sinais, e depois então os sintomas, que indicam que, de facto, nós já estamos na presença da doença, já há uma mudança de comportamento e que esta doença pode ser ligeira, moderada ou grave. São apenas alguns tópicos que ajudam-nos a fixar o nosso raciocínio e a fixar este esquema que nos foi oferecido. Então, passando para o nosso paralelo, fazendo agora o nosso paralelo entre a ciência da Terra, a forma como a ciência da Terra sintetizou o estudo da amebíase, e vamos então passar para a doença espiritual, para aquilo que os autores espirituais nos trazem através da literatura
e muito especialmente quando classificam a obsessão como uma doença espiritual. Então vamos fazer o nosso paralelo. Temos aqui, no caso da doença física, temos então a presença do nosso vírus, do agente, do hospedeiro e do ambiente contaminado. E o que é que se passa ao nível da doença espiritual? Ao nível da obsessão, da parasitose espiritual, temos um agente transmissor, que é o espírito desencarnado, que vai transmitir ao espírito encarnado, que é o hospedeiro, neste caso, portanto, vai transmitir aqui o seu vírus, ou seja, começa a haver aqui uma relação entre, que é a tal comunicação, a tal presença constante que nós no ambiente em que nós vivemos, que é dessa comunicação entre o espírito desencarnado, o mundo espiritual e o mundo encarnado, portanto, os espíritos encarnados, e depois temos aqui a influência das nossas más inclinações. E o que é que acontece? Quando o espírito encarnado, o hospedeiro, alimenta as suas más inclinações, por ignorância, enfim, por uma série de fatores, acaba por acolher, por alimentar as suas más inclinações. E, portanto, o que é que está a fazer? Está a criar um ambiente que é propício para a instalação, ou seja, para a comunicação com o espírito desencarnado, com o agente transmissor, e então vai haver aqui, como veremos agora, a partir de agora, uma ligação entre ambos, e vamos então, à semelhança da nossa amebíase, vamos perceber como é que este mecanismo é feito, e para percebermos melhor então quais são as causas desta doença, porque é esse o objetivo que aqui nos traz. Então, assim sendo, sabemos que a obsessão é, portanto, uma doença, entre aspas, que é veiculada entre a mente do indivíduo que está encarnado com o corpo físico, eu, e o mundo espiritual. Mas para isso é preciso o quê? É preciso que ambos, estes dois agentes, encontrem um fator comum, encontrem uma ligação, um elemento que os una, que una o mundo espiritual e o mundo físico. E esse agente é o pensamento. Ou seja, é através do pensamento que nós vamos estabelecer, então, esse contacto com os espíritos desencarnados, é através da forma como nós agasalhamos determinadas características que são características da nossa inferioridade e as emitimos, ou seja, à medida que nós as vamos alimentando, há de haver com certeza um espírito no mundo espiritual que vai sintonizar-se connosco, com as nossas ideias através do pensamento, identifica-nos e a partir daí então temos a ligação que é feita através da obsessão. Porquê? Porque nós lhe criamos as condições, ou seja, criamos esse ambiente propício para que esta ligação possa efetuar-se. Então temos aqui o espírito encarnado como um agente transmissor, ainda apegado à matéria, que procura sensações físicas que já não pode produzir por se encontrar desprovido de um corpo físico. E assim procura um hospedeiro, um espírito encarnado, que lhe forneça as sensações físicas em ambientes favoráveis. E aqui temos então, quando todos estes fatores se conjugam, temos então aqui o início da obsessão. Pois bem, temos aqui um exemplo que Manuel Filomeno de Miranda nos dá, entre os vários exemplos que nos dá, acerca da forma como a obsessão se transmite, que mostra inclusivamente quais são essas nossas más inclinações que levam a que a doença seja transmitida e inclusivamente de que modo é que ela faz e de que forma é que o pensamento vai atuando e de que forma é que as nossas más inclinações vão ser determinantes para isso. E ele dá-nos um exemplo muito conhecido de todos que estudamos a obra de Filomeno Miranda, que é o exemplo do baile de carnaval.
E quando ele nos fala do baile de carnaval, que é um acontecimento frequente na cultura brasileira, porque ele refere-se concretamente ao ambiente do carnaval, portanto, no Brasil, ele refere-se de forma bastante clara que quando nós nos propomos a ir a frequentar o ambiente do carnaval, existem várias motivações que nos levam a procurar aquele ambiente. Quem fala do caso do carnaval pode falar de uma discoteca, de uma festa, enfim, seja de que ambiente for. Portanto, e aqui, no caso do carnaval, o carnaval é um local onde os vícios, onde pode haver um extravasar de todos os nossos vícios, ou seja, das nossas más inclinações. Podemos ir ao carnaval, por exemplo, à procura de um prazer que nos é dado pelo consumo das drogas, por exemplo. E podemos consumir estas substâncias de forma livre, de forma tal que nos vai permitir obter o prazer máximo possível do consumo desta substância. O mesmo acontece em relação, por exemplo, ao sexo, portanto, ao vício do sexo desregrado. É também uma das características que encontramos no ambiente do carnaval. Podemos, por exemplo, encontrar a bebida alcoólica ou as bebidas alcoólicas e podemos também dar asas a toda a nossa vontade de consumir as bebidas alcoólicas até obtermos o prazer máximo, que é o que lá vamos buscar. E quem diz estas situações diz uma série desde a comida farta, enfim, há uma série de situações que convivem no ambiente do baile de carnaval. Em última instância, poderá haver, então, o próprio baile, a música, a dança, que essa será, qualquer pessoa que goste de dançar poderá dirigir-se, por exemplo, a uma discoteca, a um ambiente como tal, quer ouvir música e pode ouvi-lo. Mas neste caso concreto, do ambiente do carnaval, este desfrutar da música, este desfrutar da dança, poderão ser eventualmente os últimos fatores que levam com que nós procuremos estes ambientes. Portanto, há uma intenção clara por parte de quem vai procurar o baile de carnaval, neste caso concreto, que é dar aso às suas más inclinações. Ou seja, é fomentá-las, é alimentá-las, e ao fazer tudo isto, então, vamos estar novamente em presença de quê? De tal sintonia, ou seja, da ligação que nós fazemos a espíritos desencarnados que procuram estas mesmas sensações físicas, que já não são capazes de as produzir eles próprios, e então encontram um hospedeiro que lhes fornece estas sensações todas. Logo, aqui está estabelecida, então, uma ligação espiritual que é nefasta. Portanto, este é um dos exemplos que nos é dado por André Luís, por Manuel Filomeno de Miranda, para justificar então a questão da parasitose espiritual. Um outro aspecto. Imaginemos que vamos à procura da sensação do álcool, de uma má inclinação que temos ainda, que é o alimentar dos nossos vícios. Então vamos à procura do álcool e o que é que acontece? Bebemos o álcool, consumimos o álcool de forma absolutamente desregrada, sem qualquer tipo de limite, porque buscamos aquela sensação máxima. Então, o nosso pensamento, a partir daquele momento, começa a estabelecer a tal ligação com o espírito desencarnado que busca estas sensações. E aqui estabelece-se aquilo que a doutrina espírita chama a sintonia espiritual. Portanto, há aqui uma primeira sintonia, ou seja, há uma identificação de uma necessidade que pode ser satisfeita no imediato e de quem a busca e procura aquele tipo de sensação. Portanto, há aqui uma primeira sintonia. Ora, a partir do momento em que eu não controlo a minha necessidade de consumir determinada substância ou de ter determinado comportamento, o que é que está a acontecer? Eu estou a alimentar este vício. Por exemplo,
a gula, o comer de forma compulsiva, por exemplo. Enfim, uma série de exemplos que nós conhecemos tão bem como sendo aqueles fatores que nos causam ainda infelicidade. Quem diz isto pode dizer, por exemplo, o falar mal de fulano, a maldicência, a calúnia. Enfim, há uma série de más inclinações que nós temos que, a partir do momento que as vamos alimentando, nós tínhamos primeiro o sinal, emitimos já o sinal e o espírito desencarnado já conseguiu sintonizar-nos, já conseguiu identificar-nos. E a partir daqui nós vamos continuamos a cultivar essa má inclinação. Ao fazê-lo, estamos a criar um padrão vibratório, ou seja, estamos a criar uma espécie de característica espiritual constante que nos identifica no mundo espiritual. E, portanto, de um sinal que enfim, todos nós podemos entrar em contacto ao beber esporadicamente uma bebida alcoólica, podemos fazer este e aquele comentário, podemos comer uma ou duas fatias de bolo, enfim, seja lá o que for, mas isto começa a emitir, portanto, os tais primeiros sinais propícios portanto, a esta influenciação. Mas, se os alimentarmos, se continuarmos nesta onda, o que é que vai acontecer? Estamos a dar o ambiente. Lembram-se do ambiente da ameba? Portanto, a ameba conseguia proliferar porque aquele ambiente das águas estagnadas fornecia-lhe todas as suas necessidades. Por isso é que ela se alimenta e se fortifica naquele ambiente contaminado. E neste caso concreto, as nossas más inclinações, à força de serem tão alimentadas, também estão a criar este ambiente propício a que os agentes transmissores se possam instalar de uma forma definida, enraizada. É um pensamento que vai criando raízes, que vai se tornando sistemático, vai se tornando uma espécie de uma monoideia, utilizando a terminologia espírita. E, portanto, tudo isto significa que somos nós que estamos a criar as condições necessárias para que este relacionamento nefasto entre o espírito desencarnado que busca estas sensações físicas e nós que os alimentamos. Portanto, aqui temos um padrão vibratório, temos um campo vibratório que somos nós que o criamos. Somos nós que criamos, então, as condições para que esta situação se estabeleça, ou seja, o início da obsessão. Portanto, temos aqui também uma das causas da obsessão, ou seja, as nossas más inclinações. Além das nossas más inclinações, existem outras causas, que são, por exemplo, as causas que provêm aquilo que se chama na literatura, por exemplo, Sueli Caldas Schubert utiliza este termo, que são os fatores kármicos. Nós sabemos que os fatores kármicos, de acordo com a doutrina espírita, são desencadeados pela justiça divina, pela lei de justiça, de amor e de caridade, que, aliada à lei de causa e efeito, faz com que uma dinâmica se estabeleça aqui. Portanto, esta dinâmica obsessiva possa existir. Mas ela tem um propósito. E este é um marco da doutrina espírita. E este marco é o que nos vai permitir compreender quem é um obsessor. Quando estamos, por exemplo, numa situação já mais aguda, em que nós deixamos que determinada característica nossa evoluísse negativamente, como é, por exemplo, o caso da tristeza, alimentamos a tristeza indefinidamente, até que depois, numa fase posterior, temos então instalada perdão, está-me a faltar agora, temos instalada a depressão. Temos a depressão instalada, que será então a depressão uma tristeza levada a um campo máximo, a um estadio máximo. E então, o que é que acontece? Portanto, quando há este mecanismo, é muito frequente ouvirmos e nós próprios dizermos que está com uma obsessão porque o obsessor perseguiu, porque o obsessor exerce esta ação nefasta. Portanto, leva-nos aqui a duas situações. Em primeiro lugar, a considerar o obsessor como sendo um espírito que é
que é um espírito eminentemente negativo, cujo objetivo máximo é apenas fazer o mal àquela pessoa específica. E a doutrina espírita, num dos seus primeiros postulados acerca da obsessão, esclarece logo que o obsessor é alguém que também ele, no início, porque a doutrina espírita remonta-nos às raízes, faz com que nós viajemos às raízes do problema. E quando nós fazemos essa viagem e tentamos perceber por que razão é que aquele obsessor ou aquele espírito desencarnado exerce esta influência negativa sobre determinada pessoa, nós verificamos que na raiz desse problema existe uma relação de desamor, uma relação em que o encarnado de hoje que sofre estas ações, tê-las ha criado certamente no passado. E aí foi quando começou a relação obsessiva, que pode começar, como dizia Sueli Caldas Schubert, portanto, nestas causas kármicas. As causas kármicas têm que ver com a questão da lei de causa e efeito. Se eu plantei uma atitude de desamor grave no passado, é muito natural que, ao longo do meu processo evolutivo, eu tenha de repor todo esse desamor que eu semeei em alguém ao ponto de criar uma dor de tal forma pungente que esse espírito passa a sentir a necessidade de repor a justiça ele próprio. E, portanto, aqui nós vemos que há uma ressalva muito importante que a doutrina espírita coloca, que é de termos bastante cuidado ao identificar e ao classificar e qual é o tipo de sentimento que nós colocamos quando pronunciamos a palavra obsessor. Portanto, isto já começa a fazer com que o nosso raciocínio se vá mudando, que é a reforma que a doutrina espírita tanto nos motiva, a reforma interna, ou seja, a revisão dos conceitos que estão tão enraizados em nós. Pronto. E então, continuando, mais uma vez na tal analogia, temos o ambiente contaminado, que já falámos, no caso do baile do Carnaval, onde existe a maior concentração dos fornecedores das sensações espirituais, que vão nutrir o parasita. Temos então aqui novamente um esquema da sintonia do campo vibratório, portanto nós criamos esse campo vibratório propício para que houvesse uma sintonia, uma ligação fugaz, depois fomos alimentando essa ligação, passamos a criar um padrão vibratório, um padrão de pensamento que nos identifica, que é a nossa identificação em relação ao mundo espiritual, ou seja, contaminamos assim o nosso campo vibratório e criamos nós próprios, somos os autores do nosso campo vibratório. Portanto, este era o esquema de tudo o que nós já dissemos. Depois temos a questão imunológica. Tal como na nossa amebíase, no caso da doença, nós tínhamos a necessidade, aliás, a solução que a ciência apresentou, que foram os medicamentos antibióticos, os medicamentos que vão combater esta situação. Para quê? Qual é o objetivo? É repor o sistema imunológico. Porque o sistema imunológico ficou depauperado com a ação nefasta da nossa ameba. A ameba foi consumindo os nossos órgãos até exercer, então, a doença. Neste caso concreto, temos as nossas defesas espirituais ameaçadas por nós próprios. Ou seja, quando o parasita se instala ao campo vibratório, o que é que vai acontecer? Ele vai alimentar-se de quê? Dos pensamentos que nós exteriorizamos. Exteriorizamos orgulho? Pois é disso que ele se vai alimentar. Exteriorizamos egoísmo? É disso que ele se vai alimentar. E se nós formos também, por nossa vez, alimentando comportamentos de egoísmo, comportamentos de orgulho, de inveja, de tristeza, de ciúme, calúnia e assim por diante, então estamos a fornecer, como dizíamos há bocadinho, estamos a alimentar as necessidades que aquele espírito desencarnado tem e que precisa de nós para continuar a proliferar a sua ação nefasta.
Portanto, quais são então os sinais concretos de que há uma obsessão a que se poderá instalar-se? Esses sinais, de acordo com os autores espirituais, são o mal-estar, o mau humor, a irritação. Quando nós estamos perante estes sinais, e como vimos há bocadinho, os sinais são apenas são alertas que nós temos de que estamos perante determinado comportamento que pode vir a ser negativo, então temos que o mal-estar é algo que nós não sabemos identificar, sentimos incomodados, mas não sabemos exatamente qual é a causa. Depois vemos o nosso mau humor alterado. O que é o mau humor? É a forma como nós vamos a percebermos da realidade. Há uma realidade que até pode ser perfeitamente normal, banal, mas que nós vamos interpretá-la de um modo completamente adulterado. E depois temos então a questão da irritação, que já é o nosso limiar de tolerância, ou seja, ao mais pequeno vestígio daquela situação, nós irritamos-nos. E temos aqui então os sinais que podem ser um indício de uma depressão. De seguida temos então os sintomas de sinais, lembram-se, passamos para os sintomas. E estes sintomas vão ser o quê? Vão ser o agravamento dessas más inclinações. Então temos aqui, ao instalar-se no campo vibratório, o parasita necessita do concurso do tempo para que se estabeleça a convivência e se inicie o processo de produção das ideias fixas, das ideias obsessivas, das monoideias. O parasita contamina todo o campo vibratório até encontrar uma porta de acesso às más inclinações, ou seja, as más inclinações, para invadir o campo mental. E, portanto, aquilo que antes eram sintomas, eram sinais, transformam-se em sintomas. O que antes era a irritação que nós vimos, agora, quando passa a sintoma, uma irritação vai passar a uma agressividade. Ou seja, de uma irritação momentânea, eu vou alimentando e aquilo passa a traduzir-se num comportamento agressivo que eu passo a ter de cada vez que estou perante aquela situação, ou passa a ser uma agressividade que me caracteriza ao longo do tempo. E, portanto, aqui temos a forma como nós podemos passar de um sinal obsessivo, de um mau humor, do mal-estar, um simples mal-estar, uma irritação, até nos tornarmos agressivos, portanto, até adquirirmos os sintomas em si. Depois, o que é que vai acontecer? Ao fazermos isto, estamos a abrir, como diz aqui, portanto, o parasita contamina todo o campo vibratório até encontrar uma porta de acesso. Ou seja, ele está ali na sua convivência. A ameba, vamos voltar à ameba. A ameba está, por exemplo, num determinado, no nosso organismo, algures. Vai detectar um órgão que tem uma deficiência qualquer. E o que é que ele vai fazer? Se essa deficiência for propícia, se lhe alimentar a ele, se for vantajosa para ele, ele vai instalar-se naquele órgão. Portanto, assim, é a porta que se abre, é aquele órgão que emite sinais, sinais propícios ao bem-estar, digamos, do vírus, é a porta que se abre. E então o vírus, por uma questão até de magnetismo, agora traduzindo para o mundo espiritual, por uma questão de magnetismo, de sintonia, portanto, aqui estamos nós a abrir a porta para que a obsessão se instale. Portanto, temos aqui também aquilo que pode ser uma causa do estabelecimento da obsessão, que é realmente, que são as nossas más inclinações. Então, voltando outra vez a uma outra proposta em relação aos sinais e aos sintomas. Um sinal será sempre a presença de uma força perturbadora e um sintoma já se traduz numa mudança de comportamento normal, ou seja, aquilo que é o nosso padrão de comportamento fica automaticamente alterado. Portanto, há aqui uma mudança de comportamento e aqui está instalada então a doença obsessiva. Então, vamos resumir as causas da obsessão. Quais são então as causas da obsessão? E isto encontramos mais uma vez no tal resumo que Sueli Caldas Schubert nos faz, por exemplo, nesta obra. E temos então os fatores kármicos, temos a invigilância e temos as más inclinações.
A invigilância é um aspecto muito interessante, porque é um aspecto que determina e que todos nós somos capazes de ter, que é exercermos uma espécie de autoconhecimento. Ou seja, quando nós sabemos que somos portadores de determinada tendência, destas más inclinações, vamos pensar, por exemplo, no chocolate. Sei lá, é um exemplo. O chocolate, gosto imenso do chocolate, muito bem, como 1, 2 quadradinhos, muito bem, mas a partir dali ele vai se instalando. Claro que isto é um mero exemplo, não é que comer chocolate faça mal a ninguém, nem vamos ficar obsidiados pelo facto de comermos chocolate, não é nada disso, é apenas para dar aqui para fazer uma pequena ilustração. Então, se eu estiver atenta e perceber, vou comer um quadradinho, já sei que vou querer o segundo, então vou pegar no chocolate e vou tirar o chocolate, vou guardá-lo fora do meu alcance. Portanto, eu estou vigilante. É o que isto quer dizer, não quer dizer que não possamos comer chocolate. E então, a invigilância, ou seja, a falta deste comportamento, de estarmos alerta às nossas más inclinações, é um fator que causa, é uma porta que se abre para que o vírus espiritual, para que nós possamos transmitir ao espírito desencarnado as sensações de que ele gosta, que ele já não vai poder comer chocolate. E, portanto, se eu estiver ali a comer 1, 2, 3, 4, 5 barras de chocolate, estou a proporcionar-lhe o quê? O prazer de comer, da gula, o prazer, enfim, o prazer da gula. E, portanto, ele fica ali a induzir-me a que coma cada vez mais e cada vez mais. E depois vou sentir, então, uma alteração no meu organismo, no meu metabolismo, que vai resultar do facto de ter ingerido quantidades absolutamente absurdas de chocolate. Portanto, vai haver uma mudança de comportamento, há um sintoma, a doença instalou-se. Porquê? Porque eu não fui vigilante. Muito bem. E a seguir vamos então passar a ver algumas más inclinações e a forma como este mecanismo do sinal, do sintoma, do sinal do sintoma e do estabelecimento da doença, esta criação do campo vibratório, vai então dar origem à obsessão. Vamos só fazer aqui umas breves ilustrações. Portanto, quais são os pensamentos que nós exteriorizamos? As sensações que nós exteriorizamos ao agirmos motivados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, pelo ciúme, pela ânsia do poder, pelos prazeres doentios como a maledicência, a calúnia, a tristeza. Isto são sinais da nossa imperfeição. Todos os indivíduos encarnados no planeta Terra têm estas características. Eu tenho, todo o meio onde as pessoas que convivem comigo têm esta característica. Portanto, a partir do momento em que eu passo a estar vigilante, então vou começar a identificar em mim, porque eu sou a única pessoa que posso mudar-me a mim mesma, eu não posso mudar mais ninguém. Cada um de nós tem este mecanismo à sua disposição, que é o mecanismo da vigilância, e que vai permitir com que eu possa acionar medidas que vão opor essas minhas más inclinações. Portanto, se eu me mudar a mim mesma, outros poderão ser motivados à minha volta, na minha família, que é o meu núcleo mais pequeno, a eles próprios também cultivarem a vigilância e eles próprios também começarem a mudar o seu comportamento. Então vamos pegar na inveja. E é muito interessante porque no caso da inveja, portanto, a definição que os dicionários nos dão da inveja mostra precisamente da inveja e de todas as outras más inclinações que eu trago, há uma gradação, e eu achei isto muito interessante, por isso é que trouxe estes exemplos. Então temos a inveja como um sentimento de frustração e de rancor, que é gerado por uma vontade não realizada de possuir os atributos ou qualidades de um outro ser, pois aquele que deseja tais virtudes é incapaz de alcançá-la, seja pela incompetência e pela limitação física ou intelectual. Além disso, pode ser considerada como um sintoma em certos transtornos da personalidade. Esta foi uma definição que eu encontrei, portanto, nos dicionários acerca da inveja.
Portanto, a inveja é, no fundo, eu querer possuir, é um sentimento de frustração. Eu sinto-me frustrada porque eu gostava de ser capaz de fazer ou de ter o que quer que seja que a outra pessoa tenha. Mas eu própria não posso adquirir, não posso ter aquele talento, por exemplo. E aqui foi um exemplo que também fui buscar à professora Anete Guimarães, que ela diz que nas suas aulas no Centro Espírita, quando estudavam a questão, o capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, e não, peço desculpa que tenho aqui um erro, portanto é o Evangelho segundo o Espiritismo e não segundo os Espíritos, uma gralha que tenho aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo temos então a história, aquela pequena parábola que é dos trabalhadores da última hora. Diz ela que durante as suas aulas, no seu centro espírita, era uma constante, quando estudavam a questão, pois bem, então o senhor contratou-me ao princípio do dia, deu-me um determinado salário. E ao longo do dia foi contratando outros trabalhadores e deu-lhe o mesmo salário. E então a sensação, a manifestação que é gerada nas aulas a que ela se referia, era de uma certa indignação. Mas então isto é injusto. Porque se eu trabalhei o dia todo, como é que quem não trabalhou, só trabalhou a última hora do dia, tem o mesmo salário que eu? Isto é uma grande injustiça. E ela diz, mas isto será uma injustiça ou isto será inveja? É o raciocínio que ela faz. Isto será injustiça ou será inveja? Porque no fundo aquilo que eu não quero, aliás, que a pessoa que só trabalhou uma hora receba o mesmo que eu. Ela até pode ter imenso talento, não importa, mas o que eu não quero é que ela tenha os mesmos benefícios que eu tive. Portanto, ela faz aqui um raciocínio em que leva a pensarmos que quando nós não queremos, portanto, a trazer este raciocínio para o nosso meio espírita, quando fazemos a divulgação deste princípio, quando estudamos o Evangelho, os trabalhadores da última hora, portanto, quando manifestamos aquela nossa dificuldade de compreender porque é que todos os trabalhadores têm o mesmo salário, isto acontece. Acontece também em certas profissões em que, por exemplo, as pessoas são contratadas para trabalhar um X de horas. E isto são casos absolutamente concretos. Por exemplo, no mundo de uma conferência. As pessoas são contratadas, temos o técnico de som, temos, enfim, as várias pessoas que fazem parte do ambiente que é necessário para que a conferência possa ser produzida. E então, à última hora, percebe-se, por exemplo, que há um determinado equipamento informático que faz falta e que é crucial que se tenha para que se consiga um determinado efeito ao fazer a transmissão audiovisual daquela conferência. E o que é que acontece? O empregador, quando contratou entre a sua equipa de profissionais dos audiovisuais, contratou com eles um determinado salário. E ao ir buscar aquele funcionário que só trabalhou uma hora, ele acha que lhe deve dar o mesmo salário que deu a todos os outros. E esta é uma situação que, por acaso, eu conheço muito bem, porque deriva do meu meio profissional. E esta é uma constante. Então ele só veio trabalhar uma hora lá porque tinha conhecimento daquele software, daquele programa que foi essencial naquele fim de dia, naquela situação específica. Vai ter o mesmo salário que eu, que estou aqui desde as 6 da manhã a preparar todo este ambiente da conferência. E então eu lembrei-me imediatamente desta ilusão que a professora Anete faz, que é isto será o quê? Não, será inveja, será ciúme, será orgulho? É precisamente isto, quer dizer, é o querer possuir aquilo que todos os outros funcionários queriam ter o mesmo recurso que aquele único que foi trabalhar nos audiovisuais tinha ao fim do dia. Portanto, era aquilo que fazia falta, ele trabalhou, fez o trabalho que fez e pronto, e foi contratado. Agora, temos, por exemplo, o poder. O poder em si não é mau. Mas o que é então o poder? A capacidade de deliberar arbitrariamente, ou seja, de agir e de mandar. A faculdade de exercer a autoridade, a soberania ou o império. A relação direta com a capacidade de se realizar algo, aquilo que se pode
ou que se tem o poder de realizar ou fazer. Portanto, eventualmente o poder pode ser daquelas características, daquelas situações que mais facilmente se deixa influenciar pelo caráter de quem vai exercer esse poder, que facilmente podemos cair em situações de arbitrariedade. Tudo depende da forma, ou seja, da formação moral, da base moral de quem vai exercer, de quem tem o poder nas suas mãos, e se vai exercer esse poder com justiça, cumprindo o sentido do dever, ou se vai exercer esse poder de forma arbitrária, de forma a alimentar apenas os seus próprios interesses. A calúnia, aqui também achei muito interessante, vários autores que nos são dados para esta definição, como por exemplo em Sócrates, diz que a calúnia será meia-verdade, um sofisma de construção muito inteligente que induz em erro a pessoa a quem ele é dirigido. Depois temos Péricles, diz a calúnia é uma afirmação falsa, desonrosa e desconexa a respeito de alguém ou de algo, inclusive de mortos ou acabados no tempo, que se soma a uma verdadeira ação, criando um dilema. Consiste em atribuir ou atrair falsamente alguém à responsabilidade. E Platão diz que é um crime, é uma prática feita de má fé. Portanto, a calúnia é algo que está inclusivamente tipificado no Código Penal das sociedades. Portanto, a calúnia está estudada ao nível do Código Penal de todas as sociedades e por isso é que já é tipificado também como um crime na Terra, mas que de facto, reparem que, do ponto de vista espiritual, todos nós praticamos este crime, entre aspas, desde a sua forma mais simples até à sua forma mais complexa, desde uma simples informação incorreta, uma opinião incorreta ou desfavorável em relação a uma situação que nem conhecemos por completo, vamos alimentando esse nosso raciocínio até chegarmos à calúnia, que vai prejudicar imenso a terceiros. A seguir, então, a tristeza. Como tinha referido, temos uma emoção e um sentimento muito típico dos seres humanos, caracterizado pela falta de alegria, ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação. Temos também a tristeza passageira, que normalmente dura uns minutos, umas horas, e temos a tristeza profunda, que pode persistir por vários dias ou semanas, além de ser um sinal de problemas mais complexos, como a depressão. Portanto, temos aqui palavra-chave, o sinal, mais uma vez. Uma tristeza profunda já é um sinal que pode vir a dar origem a uma depressão. Portanto, tristeza, todos nós sentimos tristeza. Não há ninguém que não sinta a tristeza. Agora, atenção, a nossa vigilância. Em que grau é que está a minha tristeza? Não é? Este é o exercício que nós fazemos connosco próprios. Qual é o nível em que se encontra este meu sentimento? E a partir daí, então, vamos à procura de todas aquelas ações preventivas que vão evitar que nós contraiamos esta doença. Porque quando ela se instala, quando ela passa a ser o meu campo, a vibrar no meu campo vibratório de uma forma contínua, então tenho aí a instalação da doença, por exemplo, da depressão, que também é uma pandemia, como nós sabemos, que caracteriza, infelizmente, a nossa atualidade. Portanto, se a amebias é uma pandemia que caracteriza os tempos que nós vivemos fisicamente aqui na Terra, da nossa vida física na Terra, causa mortes, causa bastante sofrimento, especialmente em populações que são desfavoráveis. Também a depressão é uma pandemia ao nível espiritual, causada pela tristeza, pela forma como nós vamos alimentando ou deixando que a tristeza se instale, até criar esta depressão que assume agora características de uma pandemia, portanto, de acordo com os dados das autoridades da saúde. Não é? De maneira que aqui temos então um mundo espiritual a inspirar-nos a ideias que, se nós as acolhermos devidamente, podem induzir-nos a soluções
no caso da nossa amebíase, são soluções que vão nos permitir perceber o mecanismo de ação e de desenvolvimento e as causas que estão por trás da instalação daquela doença física. Porquê? Porque nós estamos sempre ligados ao mundo espiritual. A nossa vibração, a nossa sintonia vai atrair as influências espirituais que querem induzir em nós o progresso no mundo. Por outro lado, trazendo para o campo da obsessão, temos também a obsessão, as causas da obsessão a existirem em nós, a darem-nos todos os sinais de que elas existem, da sua existência, e ao mesmo tempo a dizerem-nos que está na minha mão, só eu posso contrariar esta tendência. Então, assim sendo, eu vou desencadear em mim mesmo todos aqueles mecanismos preventivos que a doutrina espírita me ensina, e que vão permitir que eu possa ser eu própria a médica de mim mesma ao contrariar e ao ser capaz de ir substituindo a terapia espírita, ir substituindo estas ações, estes pensamentos, estas más inclinações, substituí-las por ações mais práticas. E é aqui então que nós vemos mais uma vez a ligação que temos com o mundo espiritual, a forma como somos protegidos e inspirados pelo mundo espiritual. E assim chegamos então à parte final do nosso trabalho, que pretendeu identificar as causas e os mecanismos de instalação desta doença. E com certeza que haverá também o, entre aspas, antibiótico medicamento, ou seja, os meios de combater a obsessão. E portanto, todo esse aspecto será desenvolvido numa segunda parte deste trabalho. Desta vez fixámos-nos apenas em entender as causas da obsessão e o seu mecanismo de ação. Portanto, invariavelmente, o amor divino socorre-nos e estende-nos as possibilidades de contrariarmos as nossas más inclinações. Coloca ao nosso alcance os meios de combater os vícios que ainda permanecem no nosso espírito e que aguardam um momento propício para travarmos a luta do bom combate e sermos os autores da nossa própria felicidade. Falta aqui uma palavra, peço desculpa. Felicidade. E pronto, muito obrigada pela atenção e até à segunda parte do trabalho. Porque na condição de espíritos ainda tão imperfeitos como nós somos, necessitamos, logicamente, de refletir, de analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e a partir daí trabalharmos a nós mesmos para construirmos a nossa felicidade. E antes de chegarmos à felicidade plena, teremos que nos libertar de todas essas influências internas nossas que darão um aso a outras influências. Mas tudo parte de nós, efetivamente. Então, chegado ao final do trabalho de hoje, vamos novamente pensar em Jesus, o Mestre dos Mestres, o Mestre Divino, amigo, sempre presente, junto de todos nós. E agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de aqui nos encontrarmos, uma vez mais, reunidos em Teu nome. Agradecemos-te a oportunidade de, nesta existência, estudarmos e estudarmos a doutrina dos Espíritos, para, pela reflexão constante, por essa fé raciocinada, sermos capazes de estabelecer para nós mesmos metas bem definidas no nosso progresso espiritual, na nossa reforma íntima. Permite, Senhor, que este trabalho tenha sido e seja, se prolongue no tempo, tão útil para nós encarnados, quanto para os nossos irmãos, que na condição de espíritos desencarnados também aqui se encontram. E permite que a partir deste lar, que é um porto de abrigo para todos nós, possa estabelecer-se esse farol, irradiando no espaço, alcançando
todos os nossos irmãos que se situam distantes fisicamente, ou todos os nossos irmãos espiritualmente em várias esferas, em particular aqueles que se encontram em situações de sofrimento. Permite que essas energias divinas que derramas sobre nós possam estender-se a todos os locais onde existe a dor, possa socorrer e consolar todos os que sofrem, mas possa também animar os bons propósitos de todos os que socorrem. Neste momento de profundo sofrimento em toda a humanidade terrena, permite que esses bálsamos de luz, de amor e paz possam estender-se a toda a humanidade, focando fortemente nas áreas, nos locais onde a dor impera, e que ao regressarmos aos nossos lares possamos sentir a nossa alma serena, nossa alma tranquila, e que estas lições permaneçam na nossa mente, façam parte das nossas reflexões e uma construção permanente da nossa melhoria interna. Ampara-nos, Senhor, inspira-nos sempre, derrama a tua luz e a tua paz sobre este lar, sobre os nossos lares terrenos, sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, hoje e sempre. Muito obrigada.